Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, com a graça de Deus. Como é que está sendo a vossa tarde de terça-feira? A minha está sendo calma, tranquila. Bom, vamos continuar a ler a Bíblia juntos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Mas hoje eu não vou continuar com Provérbios. Vou aqui ler o livro de Samuel. O livro de Samuel tem um capítulo muito interessante que fala do Davi e o Golias. Não sei se vocês já conhecem a história de Golias, do Davi. Davi foi o rei de Israel, que Deus já havia ali ungido enquanto ele era ainda muito novo. Deus usou um profeta para ungir o Davi quando ele ainda era muito novo, quando ele ainda apacentava as ovelhas. Mas então, nessa época, Davi ainda era jovem, ele ainda simplesmente apacentava as ovelhas. E Deus usou um profeta e foi ungir a cabeça do Davi e disse que este um dia vai ser rei. Ele já estava predestinado a ser rei. E por que Deus escolheu ele? Porque Deus já conhecia o coração de Davi. Não é porque Davi era o mais honesto de todos, não. Era porque ele era um homem corajoso. Ele estava pronto a seguir o caminho que Deus lhe ordenasse. Ele conseguia obedecer a Deus. É por isso que Deus quis que ele fosse o rei. E na época, quando Deus já estava a preparar o caminho para o Davi ser rei, porque ele estava triste com o rei Saul. Na época era o rei Saul que estava a governar a nação. E ele não estava a seguir os mandamentos de Deus. Ele não estava a seguir de acordo com o que Deus queria, com os estatutos que Deus queria. Ele fazia as coisas da cabeça dele. Aquilo que eu já venho aqui falando. Que muitas das vezes nós achamos que o que estamos a fazer é o correto, mas não é a vontade de Deus. Então nós devemos sempre estar alinhados com a vontade de Deus, porque até podemos perder cargos que Deus já vai estar a preparar para outras pessoas virem ocupar o nosso lugar. Não só cargos de trabalho, mas como também cargos de ser a própria esposa, dona de casa. Tem muitas mulheres ou muitos homens que não estão a cumprir os seus papéis como deve ser. Então essas pessoas vão perder a sua cadeira, vão perder o seu espaço, porque não estão a usar o caminho de Deus, não estão a ir de acordo com os estatutos que Deus quer. E muitas dessas pessoas vão acabar perdendo o seu cargo. Então, voltando aqui para a história de Davi e Golias, eu quero que vocês abram o capítulo, o livro de Samuel, no capítulo 17. Este capítulo já fala toda a história da guerra entre os israelitas e os filisteus. O Golias era um filisteu, vivia na cidade de Gade, e nessa época existia uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E o Saul, ele era o rei de Israel. Então nessa época aparece aqui este gigante Golias, que ele foi chamado mesmo, foi apelidado pelos gigantes, porque ele era muito grande, ele era forte, grande, e todos tinham medo dele. E naquela época os filisteus todos ficaram felizes, ali todos os soldados ficaram felizes, porque nós já ganhamos esta peleja, nós já ganhamos esta guerra, exatamente por causa do Golias. E realmente o Saul estava com muito medo, porque já era um soldado destemido, que muitos tinham medo dele. Então, nessa época, o Davi aparece e pede ao rei Saul para lutar com este gigante. E ele ainda era jovem, ele era ainda moço. E o Saul disse, não é possível, tu não podes lutar com ele, porque tu ainda és muito novo. E nessa época, todos os soldados bem treinados, lutados, já preparados para a guerra, eles não queriam ir lá lutar. E o Davi foi o único que se entregou. Para vocês entenderem por que Deus já estava a preparar o caminho de Davi, porque ele não tinha medo. Ele não tinha medo de nada e nem de ninguém. E é assim que nós devemos ser. Quando nós realmente queremos alguma coisa, quando nós queremos batalhar por algo, nós não devemos ter medo, nós não devemos ter vergonha de ninguém nem de nada, porque se Deus é conosco, o que mais pode acontecer? Deus pode tudo aqui na terra. Então é isso que Davi já estava aqui nos ensinar, em que todos os soldados já preparados tinham medo deste gigante Golias, e ele aqui já era o único preparado para lutar com Golias. Neste capítulo 17, vocês vão começar a ler desde o início, mas eu vou logo aqui para o versículo 23. Vou fazer um pequeno resumo para vocês entenderem como é que este gigante era
e vocês vão ter uma ideia. Versículo 23, capítulo 17, versículo 23 diz assim: o gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos à casa de seu pai em Israel. Então já se ouvia aquele zuzu, de tanto que este homem era um homem muito perigoso. O Saul já estava oferecendo a sua filha, que era uma princesa, para o soldado que conseguisse matar este gigante Golias. Vocês entendem o quanto que precisavam mesmo, o Saul estava a precisar motivar, incentivar as pessoas, nem com a filha preciosa, uma princesa. Quem não quer casar com uma princesa naquela época? Quem que não queria? Até hoje em dia todos querem casar com uma princesa já rica, milionária, tudo preparado. Quem que não quer? E mesmo assim, eles só falavam uns por aí, mas ninguém conseguia tomar a atitude de ir lá lutar. Então vamos aqui logo ao versículo 33. Vamos ao versículo 33, já vou saltar aqui um resumo para vocês entenderem. Quando Davi foi conversar com Saul, pedindo, ele estava a se entregar para ir lá lutar com este gigante, e vamos escutar o que o Saul disse. 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Aqui o Davi já estava se vangloriando, ele já estava explicando que eu não tenho medo de nada, eu já matei um leão, e quem vai ser este gigante? Então vocês entendem como Davi era um destemido, ele era corajoso, e ele não tinha medo de ir à luta, não tinha medo, ele nunca esteve na guerra, ele só fazia isso com certos animais que ele encontrava aí na floresta, por aí onde ele andava. Mas quem estava sempre acompanhando a ele era Deus. Deus sempre estava ali diante de Davi, lhe ajudando, porque nós sabemos que não é fácil de repente tu matares um leão. Precisas mesmo de ter uma grande força, mas quem vai te dar essa força é Deus. É o que acontece nos nossos dias, no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós nem temos capacidade, nós nem sabemos fazer aquilo, mas se nós entregamos os nossos problemas a Deus, de repente começam a surgir ideias de como resolver os problemas. De repente Deus começa a nos capacitar, mas Deus só capacita aquelas pessoas que vão atrás, que vão à luta, que se entregam, que estudam, que pesquisam, que trabalham, e Ele não vai dar talentos a uma pessoa preguiçosa que só fica sentada vendo televisão, que só fica ali entrando no Facebook à procura de mulheres para mandar paqueras. Deus nunca vai dar cargos a esse tipo de pessoa, porque sabe o quanto que tu és preguiçoso, sabe que tu não vais estar ali liderando, trabalhando todos os dias, acordando cedo para estar ali. Por isso que muitos acabam não tendo certos empregos, porque no fundo tu não estás capacitado para estar a ocupar aquele cargo. Então aqui nos mostra o quanto que Davi já era um homem corajoso, e Deus já estava preparando o caminho dele, porque sabia que este vai liderar esta nação que já estava ficando perdida, corrompida pelas regras do Saul. Então vamos aqui dar continuidade no versículo 50, quando já pelas palavras do Davi, ele conseguiu convencer o rei Saul a se entregar para lutar com este gigante. E na época o Saul deu-lhe o capacete e o protetor do peito, aqueles equipamentos que se usam mesmo para lutar.
E mesmo assim o Davi disse, não, eu não quero, não sei como usar isto, nunca usei, não levou nenhuma espada, simplesmente ele levou, tem aqui até que diz, o versículo 40 diz assim, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. Como o Davi era pastor, ele andava com aquelas sacolas de pano e com aquelas fisgas, né? E ele levou esses tais 5 seixos, né? Com certeza eram algumas bolas que ele usava, ele já estava habituado, como aqui dizem, chopar as pessoas. E ele simplesmente levou isso, não sei se eram pedras ou alguns berlindes que ele levou lá com ele. E não levou nenhuma espada, não levou nada. Porque Deus era com ele já tinha essa força, ele já tinha essa motivação de acreditar que ele ia conseguir matar o gigante. Então vamos ao versículo 48, onde já o Davi se encontra com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Mas vocês tentem lá perceber isso. Isto até parece filme, né? Mas foi real, aconteceu. Vocês tentam imaginar Davi chopando um gigante e a pedra colar ao ponto de lhe bater? Isto é milagre de Deus. É milagre de Deus. Olha o que Deus faz na vida das pessoas. Existem coisas que de repente tu nem sabes explicar, mas aconteceu com Davi, porque Deus estava lá, Deus estava protegendo Davi. Muitas das vezes Deus só precisa de pessoas para fazer para que o milagre aconteça. A pessoa só tem que se candidatar, a pessoa só tem que se entregar a Ele para deixar este milagre acontecer. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Vocês percebem isso? Davi não usou nenhuma espada, só ele matou com a pedra. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, lhe cortou a cabeça. Mas aqui já diz que cortou-lhe a cabeça. Ele, quando estava no chão, ele já estava morto. O versículo 50 já nos diz que o matou sem que tivesse usado a espada. No momento que ele caiu, ele quando cai, morre naquele momento. Então, quem é que tem? Quem é que tem o poder de vida e de morte? É Deus. Muitas das vezes até você está ali a fazer uma luta e a pessoa, tu só lhe empuras e a pessoa bate contra a parede e pode morrer naquele momento. Então, isto aconteceu com Davi. Ele morreu no momento que foi lançado a pedra. Quando ele cai da cabeça, ele morre no momento. Simplesmente Davi só tirou a espada do corpo, né, da bainha, da cintura onde se guarda as espadas, e lhe cortou a cabeça, decolou-lhe. Porque o Saul já dizia que quem me entregar a cabeça deste gigante vai casar. Mas para vocês entenderem que o Davi, o grande motivo dele é porque ele só queria ser soldado. Ele queria lutar, ele queria pelejar. Ele queria pelejar queria salvar o seu povo das mãos deste gigante. A finalidade dele não era a mulher. Não era a mulher do Saul, desculpa, não era a filha do Saul. Naquele momento ele nem estava a pensar em casar. Ele simplesmente, aquilo só ia vir de bandeja. Mas no momento que ele fez esta luta, ele só queria tirar o seu povo das mãos dos filisteus. Eles não tinham que continuar ali a serem insultados. Vocês não prestam, vocês não são nada, porque agora nós vamos vencer. Porque eles estavam para vencer esta guerra. Se eles não fossem se entregar, eles iam perder. Como se eles estivessem a se entregar. Quando a pessoa não vai à luta, a pessoa diz que não, eu já perdi. Então eles já estavam nesse ponto de perderem esta guerra só por não tentarem lutar. Então quantos de nós nem pensamos em ir à guerra, nem imaginamos em ir, porque já imaginamos que vamos perder? Quantos de nós estamos aí na batalha de crise, existe crise econômica assim mundial, e a pessoa toda hora diz, não, eu nem vou procurar emprego porque existe crise. Até porque nas empresas estão a demitir pessoas e nem vale a pena eu ir lá me inscrever ou ir me candidatar. Tu nem estás a tentar.
Tu nem saíste de casa a ir deixar lá o seu V, tu nem te massas em digitar um CV seu, porque mentalizaste na cabeça que estamos em crise econômica. Então é disso que Deus está a falar. Devemos ir à luta, devemos batalhar. Nós simplesmente devemos acreditar que é possível acontecer. É por isso que Deus não te dá certos trabalhos, porque tu és tão preguiçoso, tu não acreditas em si, que se Ele te empregar, tu não vais ir trabalhar como deve ser. Tu realmente vais estar disposto a acordar todos os dias cedo para ir ocupar aquele lugar, para desempenhar aquele papel, para trabalhar realmente como o patrão quer que tu trabalhes? Não. Então, por isso que estás aí sentado. Então, é importante nós mudarmos as nossas atitudes, sermos pessoas mais corajosas, acreditarmos mais em nós e entregarmos a nossa vida a Deus. Deus só precisa de te usar para deixar que o milagre aconteça. Simplesmente isso, meus amores. É por isso que Deus amava o rei Davi. Ele não amava o Davi porque Davi não era a pessoa, não era o melhor homem do mundo. Davi não foi 100% honesto com Deus. Davi traiu a Deus. Davi adulterou com a Batseba. A Batseba já era casada, tá ali minha filha espreitando. A Batseba, ela já era casada, ela era a esposa de Urias. Urias era um soldado. E mesmo assim, o Davi mandou Urias ir lutar numa grande guerra e queria mesmo que Urias morresse para ele ficar com a esposa do Urias, que é a Batseba. E foi assim que aconteceu, para dizer que o Davi não é porque ele era o melhor homem, que ele estava sempre a fazer as coisas certas. Não, ele errava muito, ele pecava muito. Isso foi que ele cometeu, foi um grande adultério. Ele mandou um homem morrer. Mas mesmo assim, quando ele depois teve um filho com esta mulher, a Batseba, e depois o que aconteceu, para vocês entenderem que quando a gente faz certo, tomamos certas atitudes, nós vamos pagar por essas atitudes. O filho dele morreu. E quando morre o filho, ele pede perdão a Deus. E ele já sabia que isto foi um grande pecado. É por isso que nós tivemos um filho morto no momento do nascimento do bebê. O bebê nasce morto. E ele já sabia que isto é resposta do adultério que eu fiz. Além do adultério, do pecado que eu fiz. Porque eu mandei o marido desta mulher ir à luta com a intenção de ir lá morrer. E ele sabia disso e mesmo assim ele entregou a vida a Deus e ele pediu perdão. E ele se arrependeu. Porque além de pedir perdão, nós temos que nos arrepender. Não é só pedir perdão porque tens medo de Deus, mas lá no teu fundo, Deus conhece os nossos corações. Precisamos mesmo de nos arrependermos. E foi assim que aconteceu. E mesmo assim, ele continuou no caminho de Deus, ele não se desviou. Ele não disse, não, porque agora como eu já traí, Deus já não vai gostar de mim. Eu acho que Deus já não vai me usar mais. Deus já não vai ouvir mais as minhas orações, por isso que eu vou desistir de Deus. Quantos pensam assim? Porque cometem certos pecados. E pensam que Deus já não vai lhes ouvir mais. E não é verdade. Deus está sempre a perdoar os nossos pecados. Desde o momento que a gente se arrependa, de verdade, se arrepender de verdade é não repetir o mesmo erro, não voltar a cometer os mesmos erros, porque realmente estaremos a ser hipócritas com Deus, estaremos a ser mentirosos conosco mesmos. Então é só disso que Deus não gosta de pessoas mentirosas. Deus não gosta de pessoas que dizem que vamos fazer e não fazer. Então é por isso que Deus escolheu Davi para ser rei. Não porque ele era o homem mais honesto do mundo e não cometia pecados. Não, ele cometia grandes pecados. Ele errava muito. Mas mesmo assim ele ajoelhava, entregava a sua vida a Deus, pedia perdão e continuava com a peleja. E é assim que tem que ser, meus amores. Todos os dias nós vamos gerar, todos os dias nós vamos ir à batalha. E muitas das vezes aquela batalha não vai ser vencida, não vamos conseguir ganhar todas as batalhas. Mas para frente é que é o futuro. Só Deus sabe o que vai nos acontecer no futuro, desde o momento que a gente acredita em nós mesmos e entreguemos a nossa vida a Deus e deixamos Ele agir nas nossas vidas, porque às vezes nem não somos nós que vamos fazer certas coisas, é simplesmente Deus agindo e fazendo as suas maravilhas acontecerem. Bom, meus amores, eu vou terminar por aqui. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça já aí de deixar o seu like. E se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho para logo receber as notificações. E deixando aí o seu like, você está forçando o YouTube a enviar este vídeo a outras pessoas, tá bom, meus amores? Então me ajudem a crescer. Não se esqueçam aí de deixar um like, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijinho.